Hoje o papo vai ser muito interessante. Eu, nutricionista, e o Igor, que fez estágio aqui comigo, iremos contar as nossas experiências. As duas visões, então, para você que é profissional e para você que está buscando se tornar, finalizando a sua graduação, ou mesmo se interessando em ingressar na graduação. Tenho certeza que você vai pirar nesse vídeo. A gente nem sabe exatamente como vai acontecer. Separamos umas perguntinhas e vai ser um bate-papo onde a gente vai expor nossas opiniões. Então, acompanhe. E eu quero que o Igor dê uma palavrinha logo de início aí pra gente. Bom, tá sendo uma experiência bem, assim, diferente pra mim, né? Sensação de nervosismo dominando, mas a gente sempre tenta controlar na medida do possível, né? E uma experiência, assim, incrível, fora do comum pra mim tá podendo participar. Que maravilha! É muito legal isso, porque eu também, antes de começo, até falta um pouco de ar, você sempre tem um pouco de ansiedade. Então a primeira dica para você que está vendo é que é normal você se sentir um pouco mais agitado, angustiado para cada ação que você considera importante. Se a gente não tivesse esse cuidado de estar ali preocupado em dar o seu melhor, a gente não conseguiria dar o nosso melhor. Então é normal você sentir mais ansiedade por algo que você sabe que pode ser bom para você, né? E cada oportunidade que você tem, se você fizer o seu melhor, você deixa rastros e isso vai construindo cada vez mais bons resultados, né? Então já fica essa dica aí, porque eu sempre fiz isso. Mas vamos fazer as perguntas que a gente vai conduzindo toda essa linha de raciocínio. Primeira pergunta que eu coloquei para o Igor responder seria: da onde surgiu o seu interesse por nutrição? Lembrando que o objetivo aqui é fazer com que quem esteja do outro lado se motive com a sua história. Então traga uma visão sua, mas sempre pense no outro para fazer ele se sentir mais motivado e capacitado para correr atrás dos seus objetivos. Da onde surgiu o seu interesse? Boa, eu sempre fui praticante, né, de atividade física, mais especificamente musculação. E lá atrás, uns 7, 8 anos atrás, eu fazia musculação sem ter muito sentido, assim. Eu fazia porque eu gostava, mas eu queria um resultado um pouco melhor. Eu comecei a acompanhar alguns vídeos na internet. Quantos anos você está agora e quantos anos você tinha? Agora eu tô com 28, então eu tinha 21, Olá. 22 aproximadamente. Tem gente que acha que tem que já ingressar com os 17, 18, senão já fica tarde, não é? Sim, mas tá dentro do tempo ainda. Não tem um momento certo. Eu acho que é aquele que você tiver mais preparado e vai pra cima. Isso é forte, hein? Esse é o ponto. Porque, fazendo um parênteses, tem bases científicas que trazem que um profissional, durante todo o seu período de vida, tende a mudar 5 vezes de profissão. Então, pode ser que daqui a pouco você se torne alguém diferente, como foi no seu caso já, não que você tenha exercido, né? Mas conta um pouquinho, antes da nutrição, quem era o Igor em relação aos estudos? Exato, eu terminei os estudos e iniciei a graduação, né, de administração. Foi um período assim que eu cursei praticamente tudo, faltou apenas um semestre para mim concluir a graduação e casou com essa época de eu ter um interesse maior assim pela nutrição, pelo esporte. Aí foi onde eu resolvi estar trancando, né, minha matrícula em administração. Muitos até falam: meu, você vai perder tudo de administração. Só que na minha cabeça eu ia estar ganhando, né, mais tempo me dedicando à nutrição. Então, e todo conhecimento que eu adquirido com a administração não foi em vão, né, não foi perdido. Sempre só agregando. Igor, e uma curiosidade, você acha que as mídias sociais cresceram muito pro lado da nutrição? E mais ou menos dentro desse período que você ingressou, era um período que já havia uma mudança muito expressiva no cenário. Eu posso colocar desse jeito porque eu ainda peguei uma fase já de início de crescimento, mas ainda de desconhecimento da sociedade. Hoje é impressionante quanta gente sabe o que é nutricionista, conhece nutricionista. Na minha época era muito raro, velho. E assim, o quanto eu queria saber de você, você acha que impactou
poder de comunicação que a nutrição ganhou, né, de estar na mídia, de ter um culto ao corpo muito mais expressivo, cada vez mais sendo necessário, você sendo julgado se você, por exemplo, tem um físico diferenciado, você normalmente tem resultados mais expressivos em âmbitos de trabalho, em âmbitos de relacionamento, em contextos gerais, né? Conta um pouco pra mim, você acha que isso aí também te motivou muito a ingressar ou não? É algo que você nem sabe muito bem qual foi a força maior que te levou à nutrição? Certo. No início, quando eu pensei em fazer a nutrição, o meu maior motivador era o YouTube, né? Que eu acho que na época era a rede social que estava mais em alta, assim, com todos os vídeos e tudo mais, e foi ali, eu comecei e ficava, assim, boa parte do meu tempo assistindo vídeo de musculação e vi alguns de alimentação, mas... Chegou a ver algum vídeo meu lá, dessa época? Via. Que legal. Só pra fazer essa brincadeira, não? Bacana. Via sim. Mas, de fato, teve um crescimento muito grande aí nas mídias sociais. E a nutrição, ela tem ganhado um destaque, sim, né? Com esse crescimento. E a gente vê que tem os dois lados, né? Tem um lado bom, mas também... tem o lado ruim, né? Porque o lado bom porque motiva muita gente, mas ao mesmo tempo pode estar gerando muito transtorno desenvolvido em outras pessoas, mas eu vejo mais assim o lado bom, que as pessoas se motivam com as outras e vai atrás fazer acontecer, eu acho. E falando do lado ruim, para trazer um pouco da experiência prática, é que assim, muita gente entrou na nutrição achando que era quando você antes entrava na educação física, pensando que ia jogar futebol durante a educação física. E muita gente entrou na nutrição achando que é dieta para fazer você ter definição. Então muita gente que já tinha um estilo alimentar que proporcionava uma qualidade de composição corporal, ou seja, fazia dieta para ficar definido e musculoso, achou que isso era nutrição. Então tem um pouco desse lado ruim, porque a nutrição é uma ciência complexa, que você precisa doar bastante do seu tempo para entender o que está envolvido dentro deste ponto, um dos mais importantes da sua vida, que é o seu comportamento alimentar. Então tem um pouquinho só disso, só para dar uma beliscadinha e até às vezes vocês conseguirem melhor compreender a informação. A minha associação é que muita gente, como na época da educação física, achavam que você fazer faculdade de educação física é ficar praticando esporte, jogar futebol, e não é, que também é uma ciência extremamente complexa. Veio para nutrição achando que nutrição é fazer dieta, né? Então, mas isso não é um ponto negativo, é só um ponto que eu acho que faz sentido, que acabou acontecendo, mas ao mesmo tempo a paixão vai sendo desenvolvida, o desejo de ser uma pessoa capacitada, o medo também de você às vezes fazer algo que você possa comprometer o próximo, tudo isso te instiga a querer saber mais e lógico que dói um pouco, né, o medo, mas é ele que te move. Então eu acho que, enfim, como ingressa pode ser da forma que for, o importante é durante compreender onde está inserido, né, e a partir disso começar a desenvolver aí o que precisa para se tornar um bom profissional, porque na minha visão quanto mais bons profissionais, melhor é para a área, e isso já vem sendo conquistado. A nutrição só cresce porque existem muitas pessoas que dão resultado nos seus próximos, mas e aí a gente vai crescendo também em relação a, quem sabe, a melhor forma de avaliação do paciente, que vai chegar uma hora que eu acho que se não trabalharmos muito o comportamento, que já vem sendo incluído, pode ser que a gente chegue num platôzinho de condição e de contribuição, porque os pacientes já sabem muito sobre nutrição, mas o que a gente precisa é ir além propriamente das calorias, dos macronutrientes, né? Que é coisa que hoje ele pega um aplicativo e meio que consegue montar sua própria dieta, e se ele seguir aquilo que ele montou em restrição calórica, ele consegue ter resultado. Sim. O difícil é ele seguir, né? Daí que vem a mudança de comportamento pelo nutricionista, certo? Exato, tanto que assim, no período da graduação a gente também vê matéria relacionada ao comportamento, né? Psicologia e tudo mais. É um conhecimento assim que eu até acho que
poderia ser um conteúdo mais aprofundado, né? Porque a psicologia também tá bem forte, né? Porque você vai tratar comportamento alimentar e não apenas entender sobre o alimento, mas entender sobre as pessoas é fundamental. Boa. Não, porque assim, ó, você sabe que você não deve comer fritura, sabe que você não deve comer açúcar, sabe que bebida alcoólica faz mal. Por que você faz tudo isso? Porque é difícil ter o comportamento. Então, mais do que saber, é a gente ajudar como fazer isso acontecer. E aí é muito mais complexo do que parece, mas ao mesmo tempo, tendo um profissional capacitado, fica muito mais fácil do que você imagina. Galera, se estão curtindo, se tiver alguma dúvida sobre o que foi abordado, já aproveita, deixe algum comentário, independente de onde esteja esse conteúdo, ou entre em contato dos nossos Instagrams ou em alguma outra mídia e manda pergunta lá que a gente vai estar à disposição para tentar contribuir com vocês também. E vamos à segunda pergunta, por isso que eu já coloquei esse ponto, porque aproveite, se surgir alguma dúvida, escreve já, depois você pode escrever outra pergunta e assim vamos seguindo. A segunda pergunta é o seguinte: Igor, conte o dia D associado a algo da nutrição. Então, o que eu coloquei associado é tanto de um momento, pode ser recente, que tenha proporcionado uma transformação, ou mesmo um momento antigo que te fez estar dentro da nutrição, né? Assim, e que te trouxe uma mudança, quem sabe, de degrau para você, né? Que você fale, poxa, eu estava aqui embaixo na nutrição e subi um degrau, sendo na minha autoaceitação da área, ou sendo em alguma coisa que te trouxe muito prazer, coisa assim, fica à vontade. Um período assim que eu considero que foi uma mudança assim, né, que mudou a chavinha assim, do pensamento, foi no terceiro, quarto semestre mais ou menos de nutrição, que foi onde eu comecei a me aprofundar mais em congressos, palestras e cursos e tudo mais, e eu via que a nutrição é uma coisa que tem que ser assim, bem estudada, porque é bem complexo, né? Você entender sobre a outra pessoa. Então eu via que antes eu achava que ia ser assim, bem tranquilo, mas aí, de acordo com a grade curricular da faculdade, eu via que a gente tinha que se doar cada vez mais para estar estudando cada vez mais, e desde então, quando eu comecei a acompanhar assim, feiras e congressos, eu acho que eu tenho vindo estudando assim, diariamente, na maior parte do tempo, para estar buscando sempre entender mais, e cada vez que você estuda mais, você acha que você precisa estudar mais para entender um pouco mais, e é isso aí. Muito bom. E fica essa segunda dica para a galera. Assim, eu que ministro muita aula e faço isso, direcionei minha carreira para isso um pouco, dá muito trabalho você criar uma aula, então vale muito a pena você fazer cursos, participar de congressos, porque o profissional que está do outro lado, ele teve um baita trabalho para resumir de uma forma didática, atualizada, que fique compreensiva, completa, e você está recebendo isso mastigado, que às vezes o profissional demorou mais de ano para construir uma aula de uma hora, dependendo da característica de quem estiver do outro lado, sabe? Então, realmente, eu fiz muito, velho. Contando um pouco do meu lado também, se meu pai ou minha mãe estivessem aqui, que né, morei com eles por todo o período, eles poderiam falar. Não tinha um final de semana sequer, velho, que eu não estava fazendo algum curso, seja lá do que fosse. Eu ia para tudo que era gratuito, eu ficava atento. Então, por exemplo, contar um pontinho que foi muito marcante para mim, por exemplo, foram vários dias desses, né, dentro da minha trajetória. Mas quando eu ia nos congressos da Probiótica, na verdade eram workshops que eles chamavam, eram gratuitos e tinha só as férias, inclusive o próprio Paulo Musi, o Rodolfo Pérez, que estão até hoje, já tive a oportunidade de estar ao lado dos mesmos, Bruno Gualano, Henry Okigami, eles traziam bodybuildings como Dennis James, tínhamos também o Fernando Marques como grande representante em relação ao treinamento. E isso era gratuito, velho. E eu estava lá e pra mim era algo incrível. Então eu não faltei em nenhum deles. E depois eu consegui ingressar dentro dessa equipe que pra mim
né, como eu gosto muito de esporte e sou corintiano no futebol, era como se eu estivesse vestindo a camisa do Corinthians dentro de um sonho realizado, que eu falava, cara, eu quero ser desse time aqui, que era a probiótica. Na minha época, a probiótica era a primeira e era a que mais contribuía com o nosso desenvolvimento como nutricionista. Então ela fazia esses eventos gratuitos e eventos de altíssima qualidade. E assim, os cursos, falei disso aí para poder... E aí curto tudo quanto é coisa, né? Então estimulo vocês, quanto mais vocês fizerem curso, mais aprendizados acelerados vocês terão. E busquem no curso não só a informação passada, mas a forma de passagem dessa informação. Porque você, mais do que saber, você tem que se fazer entender por quem estiver do outro lado. Então procure sempre levar isso em consideração também, o que ele está falando. E se você já sabe sobre o que o profissional está falando, busque ver como ele está falando, para você falar melhor ainda o que você já sabe, por exemplo. Certo? E para você, assim, você citou profissionais que hoje ainda estão voando também, né? Assim, sim, o Marcelo Carvalho, que eu esqueci, tá lá junto também. Tem alguns assim que são até referência para mim, assim, dentro da área da nutrição, sensacional. Muito louco, né? Não, eu estava do outro lado e eu já tinha certeza que eu ia estar do outro lado. Assim, era muito leve para mim, assim, eu já me sentia muito presente na área. Depois de um tempo só, fica até um pouco da minha experiência que eu percebi. Eu falei, cara, eu estou estudando há uns, sei lá, isso deve ter sido uns 3 anos atrás que me deu um estalo. Estou estudando há uns 7 anos sem parar todos os dias, absurdamente. Aí eu pensei, será que alguém está fazendo isso também? E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a reconhecer o tamanho do esforço, o tamanho do conhecimento adquirido. Aí pronto, você se sente suficiente, mas claro, sempre continuando a estudar, mas ao mesmo tempo não deixando de auto-reconhecer, se auto-valorizar e se dispor para estar ali junto com pessoas que foram primordiais para o seu aprendizado. Por exemplo, o Henry Okigami, velho. Se o Henry chegar a ter em algum momento isso, só agradeço. Ele disponibilizou muitas aulas gratuitas, mas ele vai lembrar disso. Ele disponibilizava às vezes a aula meia-noite e deixava até às 6 da manhã, gratuita. Mano, e eu ia lá e, nossa, tomava um cafezinho e assistia a aula, porque ainda na minha época a gente não tinha tanta abundância. Hoje você tem lives, tem tudo. Peguei uma época boa já, né, de disponibilidade de conteúdo, mas ainda assim, Paulo Musi fazia o Musi Responde. Você é louco, velho. Quantas vezes eu revi o Musi Responde? Então foram pessoas que eu sempre também valorizei a forma de passagem de informação. Sempre achei interessante. Como é que essa pessoa consegue pôr um tema de uma forma que me convence naturalmente, né? Eu falo, eu quero que venha mais de você sobre outros temas também, porque me fez sentido. E é isso aí. Maravilha! Vamos na terceira perguntinha. Quais são, olha lá, já falamos aqui de certa maneira, quais são as suas maiores referências na área e por quê? Acho que nada como valorizar, né? Vale a pena então reforçar, não é um tema batido não. Começa você, depois eu me posiciono também. Certo, referências, vixe, tenho várias. Vai lá, cite-nos quando você quiser. A Aline Davi é uma grande referência para mim. Eu nunca fui muito bom assim, em bioquímica e sempre tive dificuldade, então com ela eu tive a oportunidade de aprender bem mais sobre bioquímica, por causa dos cursos e tudo mais, então ela se tornou, querendo ou não, ela contribuiu para a minha evolução de certa forma, então eu considero ela uma grande referência para mim. Então vale a pena fazer os cursos da Aline Davi. Sensacional, aí, galera, total. Já marca ela aqui, ó, pega esse trecho e fala, ó, vim fazer o seu curso porque recebi uma validação de um estudante que gostou e colocou aí como, quem sabe, a primeira grande contribuição de algum profissional, né, em relação ao seu desenvolvimento. Que legal. Sim, certamente. O que mais? Agora saindo um pouco da área da bioquímica, sim, mas não deixando de ser uma grande referência para mim, o professor Paulo, que ele dá o curso do Isaac, né? Boa. Que
para mim também recomendo, assim, para todo mundo que queira se aprofundar um pouco mais sobre antropometria, tá fazendo o curso dele. Sensacional, são 3 dias completamente imersos ali, aprendendo de tudo. Eu entrei assim no curso cru e saí assim totalmente mais evoluído. Vou pegar o adipômetro, vai falando aí. A galera às vezes não vai entender o que a gente está falando. Certo. Que a antropometria vai ser uma forma de você aferir a composição corporal, né? Este aqui é o nosso maior exemplar, vamos dizer, quanto a isso, né? Que é o nosso adipômetro ou glicômetro, onde você vai ter as landmarks, né? Que são as referências de pontos. E o Paulo, eu agradeço também, eu fiz um projeto recente, Escola do Nutri, ele super humilde, como sempre, se dispôs a ministrar uma aula enriquecedora, como sempre, um profissional de altíssima qualidade. E é importante porque se você não tiver padronização nessa avaliação, você tende a ter um erro na coleta, sendo o mesmo avaliador ainda, muito significativo e difícil de ser controlado, de você ter essa referência, né? E aí, se você não aprende por esse método, que eu não sei ainda o porquê não está na graduação, você já parou para pensar nisso? Porque o método Isaac não é a base do ensinamento em relação à antropometria da graduação, e a graduação ensina de jeito diferente até hoje. Tem politicagem nisso. Eu desabafando aqui, velho. Eu amo a profissão, velho. E assim, não é justo com quem está na graduação. Porque se a gente tem que fazer um curso complementar, e esse curso complementar é a melhor referência, ele teria que estar na base já, não é? Ontem mesmo eu estava conversando com uma colega minha e ela falou que se sente muito segura, assim, que querendo ou não, já somos praticamente aí nutricionistas, né, formados, e ela quer ir para o consultório, mas tem muita insegurança, porque a base da faculdade é fraquíssima, assim, né, em relação à antropometria. Então é super válido ter um curso desse nível para já ensinar desde da graduação, para saber como se faz, e assim, no meu ponto de vista, uma boa avaliação faz toda a diferença. Sensacional. Então, galera, curso do professor Paulo de antropometria, vale muito a pena, certo? Sensacional, recomendo demais também. Olha lá, 2 profissional e o quase já ingresso com seu CRN/P. Que maravilha, hein? Caraca! Bom demais. Nossa, rapidinho, quando eu me formei, foi tipo tirar carta, assim, não sei se pra você, mas eu acho que essa história é muito comum. Quando a gente bate 18 anos, você tá louco pra tirar carta, pra querer fazer a primeira viagem, eu tinha essas loucuras, né? E aí, quando eu me formei na nutrição, nossa, velho, eu já tinha tudo no esquema, só faltava o número do CRN. Aí fiz pasta, fiz... como é que chama? Carimbinho e tudo mais, né? Todos os materiais de base. Então era o /P, mó bonitinho. E aí, enfim, usei ele pra caramba já, logo de cara. Você tem que sair com essa motivação, porque às vezes você tá esperando alguma oportunidade acontecer, mas o que você tá ali proporcionando para receber aquilo que você acha que faz por merecer? Sei lá, dá uma paradinha para pensar, né? Se você... E normalmente, também uma sugestão que eu sempre dou. Se você está se sentindo insegura, é porque você ainda não está se sentindo tão preparado. E aí, o que você vai fazer? Se preparar sempre, não deixar e fazer um pouco do que eu falei, que fiz há 3 anos atrás, de reconhecer. O quanto eu me preparei já. Às vezes você fica só se diminuindo, mas você não vê o quanto você está acelerando o seu desenvolvimento, quanto você está se construindo. Você fica sempre se achando pequeno, né? Então, não, peraí, né? Reconheça que você fala, poxa, a outra pessoa às vezes, enfim, tem um aprendizado muito bom, mas eu tenho também, e assim, né? Então, aí, falei isso porque isso tende a refletir na energia que você passa, né? Então, na forma com que a sua mensagem vai ser ali transmitida para quem está do outro lado, e até a intensidade com que você passa a mensagem sobre isso, né? Faz sentido? Um negócio assim? Faz. Também acho. Vamos lá, agora vamos pegar um pouco no pé da graduação, que ela merece fazer o quê?
A quarta pergunta, vamos nessa. Igor, o que achou das matérias da graduação? Seja franco, passe um pouquinho por todas, assim, né? Tente lembrar dos semestres. Faz uma construção do material didático. Certo. Você tá no final, tá fresquinho. Vamos lá. Já citamos duas matérias aqui, né? Eu falei um pouco sobre a psicologia, né? Eu não tive, velho, psicologia na minha. Você teve um semestre? Foi um semestre e já adianto que foi bem no começo da graduação. E chamava psicologia, por acaso? Ou era tipo temas associados, mas... Não, eu não lembro se o nome da matéria era psicologia, mas era bem relacionado ao comportamento alimentar e tudo mais. Aí já pegava bulimia, anorexia, pelo menos, coisas assim? Isso. Uhum. É uma matéria muito importante. Tanto que eu acho que ela, assim, ao meu ver, ela devia ser até carregada lá pro final do semestre, que é onde você vai sair, assim, vai estar tudo bem fresquinho, assim, na cabeça. Boa. E mais aprofundado, porque um semestre é pouco, na minha opinião. Boa. Porque, como já conversamos aqui, já falamos, você tem que entender mais sobre as pessoas, você passa ali 4 anos, tem faculdade que é graduação de 5 anos, enfim. Aprendendo sobre alimentos, e você tem que saber mais sobre quem vai chegar lá na sua frente, como você vai receber a pessoa, entender mais sobre o comportamento alimentar. Então, se dar uma aprofundada nessa parte seria fundamental também na graduação. Que mais? Vai lá, falando da antropometria aqui, eu acho que o que foi dito já é suficiente, né? Qualquer coisa volta um pouco mais. Que mais? Bioquímica na minha também, eu tive assim, é uma matéria para mim extremamente importante, pensando assim em ordem, né, de semestres. Uhum. Tive bioquímica, conheço algumas universidades assim por conversar com outros estudantes que infelizmente eu não sei como existe isso ainda hoje de não ter bioquímica na grade curricular. Assustador, não sabia. Eu já conversei com alguns outros estudantes e falaram que infelizmente não tem. Imagina a desatualização do material didático que é passado, então, né? Sim, eu tive um semestre de bioquímica e mesmo assim acho pouco. Um semestre é pouco. Para mim foi pouquíssimo, tanto que não me sentia capacitado assim o suficiente. Recorri ao curso da Aline. Ó, a Aline voando. Aí me ajudou assim 100%. Que legal. O que mais? Fala mais umas duas aí, marcantes ou outras também. Bom, pra mim assim, uma bem marcante foi a esportiva, né? Que eu, como falei, né? Eu comecei a ir em congresso, bastante coisa e em contrapartida das outras duas, né? Matéria que eu citei. A nutrição esportiva, ainda bem que eu tive uma professora assim que gostava também e estava sempre atualizada, tanto que eu fui num congresso de nutrição esportiva, foi o Arnold Conference, teve a palestra com a Esker Jenkins-Drup, referência pra gente assim da área da nutrição e em carboidratos, principalmente, em endurance. Na semana seguinte que ela foi, que teve o congresso, assim, teve a aula e tava lá ele como referência. Maravilha. Você vê que tá atualizado. Tá atualizado e isso, assim, para quem no meu caso, assim, eu já fiz a inscrição já pensando na nutrição esportiva que estaria lá no 7º e 8º semestre. Que legal. Esperei o tempo todo, quando eu cheguei eu vi que valeu a pena. Então foi assim. Qual o nome dela, da professora? Foi a Mariana Pantaleão. Pô, sei quem é, que bacana. Parabéns, Mariana, valeu pela contribuição. Certeza que não só o Igor, mas todos que estavam lá gostaram e se beneficiaram dos conhecimentos compartilhados. E é isso aí, que bom, né? Vocês terem boas lembranças de professores. Eu tenho umas histórias engraçadas também, professor, velho. Na graduação eu também sempre fui muito crítico, né? Por estar já estudando bastante.
e era um pouco difícil a relação. Então, se você tem uma relação difícil com os professores, eu também tinha, tá tudo bem, né? Não no ponto de ter críticas, mas de às vezes procurar algo além, né? E aí ficar um pouco desapontado com algumas informações que ainda são sustentadas, mas estão dentro de materiais didáticos. Mas isso estamos falando de 10 anos atrás, né? Já sou tiozão na nutrição, que maravilha. E das matérias, eu acho que o que falta é a condição, que aí teria que vir de uma coordenação, de reestruturar todo o material didático, que deve dar um baita trabalho. E você encontrar matéria-prima, no sentido de professores que consigam trazer tudo isso, deve ser muito trabalhoso, velho. Mas não podemos deixar nunca de certa maneira criticar, valorizar quando for e essas críticas são com objetivos construtivos, né? Não é a ideia de diminuir, mas sim trazer aquilo que a gente sente, aquilo que a gente passou, sem querer prejudicar ninguém, né? Mas é relevante. Então acho que, infelizmente, o mundo está transitando cada vez mais rápido. Então quem não acompanhar as atualizações elas estão acontecendo cada vez em menor tempo e de forma mais intensa, fica difícil da gente conseguir fazer da melhor maneira com que o mundo já pede. Então hoje a comunicação é muito virtual, a gente teve uma liberação de atendimento online de forma assim muito demorada, como uma necessidade por decorrência da pandemia. E ainda eu acho um cúmulo, dando minha opinião, cúmulo, uma palavra forte, ainda ser discutido se deve ser sustentado ou não. Eu acho assim uma falta de atualização do cenário, que já deveria ter essa liberação há muito tempo. Mais do que você dificultar a realização de uma possibilidade de trabalho, você deveria formar e colocar isso, quem sabe, na graduação, né? Quem sabe até no consultório, ensinando uma administração básica de consultório, que seja uma matéria de extensão de início. Então tem muita coisa ainda no conselho que eu gostaria que fosse diferente, né? Essa é a realidade. Então por exemplo, o atendimento online, eu acho que não tem que ter discussão no sentido se é permitido ser mantido ou não, e sim uma organização, uma orientação de como melhor deve ser feita, e demorou para acontecer. Então essa fica a minha certa revolta, assim, porque eu já passei, poxa, você atende atleta, a primeira consulta que não pode ser online. Mas eu sempre falo que o atendimento é a mesma coisa que eu abordo presencialmente, eu abordo presencialmente com uma tela na frente, porque eu estou totalmente presente no meu atendimento online. Então fica aí minha opinião, e quem sabe possa ajudar você também a ter ali uma opinião complementar a que você já tinha, somado aí ao que eu disse, sabe? Você entende? Sim, sim. É uma necessidade, e aí a atualização não só do material didático, aí já estou falando no contexto geral, a atualização também na orientação do profissional, nas formas de possibilidades de atuação do profissional, sabe? Vamos limitar o antes e depois. Você limita não ser visto, mas muito paciente, o que ele mais quer ver seria isso. Seria, acho que, mais importante do que propriamente o nosso comercial criado com percentual de gordura. O percentual de gordura virou um produto, né? Quantos por cento de gordura você tem? Então isso é um produto, você reduzir a quantidade. Eu não acho que seria esse o melhor cenário, mas poderia ser também. E aí eu acho que a parte de imagem é uma realidade, e isso, enfim, não vejo que o melhor caminho é a não permissão. Mas também é um papo que não é tão simples de ser discutido, né? Porque o quanto isso pode gerar no outro, de acreditar que você tem que ter um biotipo, que seja aquele estabelecido, né? E possa trazer transtornos de imagem, né? Que a gente chama de vigorexia, né? Sim. Ou mesmo transtornos alimentares, como uma ortorexia, né? Tem tudo isso associado, mas ainda assim, ponto-chave, já falou um desabafo forte aí. Vamos lá! Você já citou, mas vale a pena se você lembrar de outros. Cite cursos que te marcaram e por quê. Igor, vai lá. Bom, querendo assim falar não somente de curso, mas
como eu falei, eu já frequento bastante congressos e tudo mais, eu acho que isso daí também pode entrar assim, né? E tá somando. Até mesmo você mesmo já contribuiu bastante com a minha evolução. Não é porque eu tô aqui puxando o saco, mas assim, o congresso Nutri Esportes que eu fui foi em 2017 e foi bem naquele que eu tive o time de não, agora eu acho que eu tenho que estudar mais e tal. Foi a forma de que é conduzida a aula, você vê que a nutrição ela é complicada, mas ela pode ser transmitida de uma forma assim que dê para você entender melhor e no NutriSport eu vi isso, que muito do conhecimento que você tem, você conseguiu transmitir assim de uma forma mais simples e didática, e pra gente estudante acha que é fora da curva assim, você aprender, mas não, sempre tá ali dentro do possível e é só correr atrás e... Olha que legal. Eu vou comentar um pouquinho desse outro lado então, para que eu tenha conseguido fazer esse meeting de 40 pessoas na sala, que assim, quando eu me formei, criei o nome Nutri Esportes, porque o Nutri Esportes já existia com I, e aí eu coloquei o A e consegui registrar, beleza. Fui pro lado do esporte por preferência e por associação das pessoas de fora, por já ter um físico mais atlético, né, melhor colocar assim, beleza. Aí cheguei num ponto de carreira que eu já estava, tô atendendo, tô tendo retorno financeiro, tô construindo minha vida, mas e aí, eu vou ficar nessa loucura até quando? Aí eu criei um outro sistema, uma clínica multidisciplinar. Aí entrou uma equipe junto, e aí a partir disso que eu consegui fazer um evento como esse, porque eu tinha mais umas 6 pessoas trabalhando junto comigo dentro, e de certa forma diretamente para mim. E compartilho um pouco disso, porque às vezes com os meus erros, né, você já pode não ter os mesmos e sair na frente. O mais difícil quando você cria uma equipe é você criar uma condição de estar sempre criando treinamento para que você gere alinhamento, né, e gere os resultados esperados para todos. Porque se as coisas começam a encavalar e começam a perder um pouco do controle e a gente vai fazendo o que dá, você acaba perdendo a mão e aí todo mundo sai perdendo um pouco nisso. Então foi muito difícil, você cria uma equipe grande onde de certa maneira cada um é responsável pelo setor, mas até isso ser algo que ande sozinho, você tem que organizar tempo para estar sempre dando treinamento para todos esses setores, até que eles propriamente coloquem outras pessoas para assumir esses trabalhos e virem coordenadores, sabe? Isso é difícil, então só dando uma dica aí a gente conseguiu fazer esse grande evento, porque tivemos patrocinadores, contribuindo para a realização. Isso, poxa, imagina, empresas acreditando em você, gerando não só os próprios produtos que elas fornecem, mas comprando uma cota, né, para facilitar. Enfim, foi um momento incrível, a gente trabalhou muito e foi eu e mais um amigo meu, professor de educação física, cada um falou umas 3, 4 horas, eu acho. E incentivo vocês a fazerem, porque o objetivo lá não era retorno financeiro, o objetivo era realizar um sonho, que é ter a condição de criar um curso, carregar um nome, e foi maravilhoso. Então, tudo que aconteceu, eu faria tudo novamente, um pouco melhor, se possível, mas fica aí essa referência para vocês também, que se a gente desse sequência nessa área, por exemplo, daria para crescer mais ainda. Então, se você quer ser uma pessoa que construa cursos ou que seja uma pessoa chamada para cursos, vai para cima disso que você vai conseguir, né? Então, a gente só não fez a 2ª, 3ª, 4ª edição porque aquilo me bastou. Eu queria só viver aquela sensação, né, de ter o meu curso, e não era exatamente algo que eu queria dar sequência. Então só incentivo, se quiser ser isso, vai pra cima disso que dá certo também. Legal. Muito louco. Que mais? Quem era você há 10 anos atrás, Igor? Bom, há 10 anos atrás foi aproximadamente 10, 11 anos atrás, foi quando eu comecei a fazer a graduação de administração.
Foi uma graduação assim que eu comecei mais por incentivo familiar mesmo, não por uma vontade própria. E desde então eu deixei claro, né, que assim, caso se no meio do caminho eu achasse alguma coisa que realmente fosse melhor para mim, eu ia parar e ia em busca do que eu achava que era o ideal para mim. E foi o que aconteceu. Eu fazia administração e no meio do caminho, aliás, mais pro final já, né, foi onde eu me ingressei assim comecei a me ingressar assim no mundo da nutrição. Mas há 10 anos atrás era isso daí. E 3 anos atrás, como é que você se caracteriza? Você mudou muito assim desde que entrou na graduação? Acho que sim, né? Sim. Seus comportamentos fora do âmbito, vamos dizer, de estudante, sabe? Quem era o Igor, sim. Mudou bastante? Total. 3 anos atrás, assim, mais precisamente, assim, a mudança mesmo foi há 5 anos atrás, né? Mas já colocando, assim, uma data próxima. Eu tenho uma filha de 5 anos. Olha só. Então, assim, pai já. Responsabilidade grande, assim, né? Você ter uma pessoa que depende de você 100% em todos os sentidos. E assim, eu nunca imaginei que seria pai tão cedo, mas ao mesmo tempo que quando você recebe a notícia, você fala, nossa, que loucura. Aí você, às vezes, só tá vindo para agregar, e a mudança, grande parte da minha evolução foi por causa dessa mudança aí que eu tive na vida, e desde então só progresso, na minha opinião. Que legal. E eu rapidamente, só para colocar, 10 anos atrás, estava fazendo iniciação científica. Iniciação científica eu incentivo. Quem ainda está com condição, vai para cima. Ali foi o meu primeiro dia D, a iniciação científica. Foi no 3º semestre da graduação. Eu fiz FMU. A FMU é uma faculdade que não tem muita valorização, nem em âmbito propriamente das particulares, assim, mas é porque antes no colégio eu era doidão, gostava de bagunça, e aí quando eu entrei na graduação eu sabia que eu queria nutrição, mas nem me achava capacitado para tentar outras faculdades. Mas quando eu entrei na USP no 3º semestre, quer dizer, fui fazer uma oportunidade de iniciação científica lá com o pessoal da USP. Eu falei, mano, nunca tinha entrado na USP, o que eu tô fazendo aqui? Loucão, assim, né? Mas nunca fui muito interessado em estudar. Aí eu entrei, foi no carnaval, sei lá de que ano isso aí já. Enfim, era um processo seletivo, basicamente, assim, você tinha oportunidade de tentar ajudar a pessoas que estavam fazendo mestrado e doutorado a ser um aluno de iniciação científica. E aí foi no carnaval, então deixei de viajar. Fiquei lá os 3 dias, conhecendo um pouco do laboratório, e não entendia nada do que eles falavam. Isso aí pra mim foi muito ruim, foi muito, muito estranho. Porque você que é mais descolado na época de colégio, vamos dizer, você se sente uma pessoa ali que consegue interagir com qualquer um. Eu tinha um pouco dessa sensação comigo. E aí quando eu cheguei lá e eles falavam a língua da ciência, velho, era muito estranho pra mim, muito estranho. Eu falava, pô, isso não é inglês, não é francês, isso aqui é ciência, velho, e eu não sei nada, eu não sabia nada ainda. Então pra mim era algo muito difícil. Aí eu poderia desistir ou poderia superar essa barreira. Parece um clichê, mas é isso mesmo. E aí eu falei, é isso, velho, eu preciso saber disso, né? Se eu quero ser um bom nutricionista, eu preciso saber disso agora. E aí começou. Aí todos os dias, por uns 3 anos, todos os dias ia lá treinar os ratinhos. Que eu fiz avaliações junto com o João Alfredo Pedroso e a Luciana Nishimura. Agradeço pra caramba aí o Emílio também, que me deixavam acompanhar e fazer tudo. E aí foi incrível, velho. Então assim, eu recomendo, porque o que eu vivi dentro do biotério, que é o local onde você faz as avaliações de estudos científicos, no caso, com animais, eu não teria noção, no meu ponto de vista, se eu não estivesse lá dentro.
Então hoje eu sei valorizar um estudo com rato, por exemplo. Eu falo, eu fiz um estudo com rato bom, a gente fazia tudo certinho lá, né? Então valorize, e o trampo que dá isso é absurdo. Enfim, então foi uma experiência surreal. Aí eu, falando dos 10 anos atrás, iniciação científica, foi a mudança da minha vida. Porque eu ia todo dia para a USP lá e ficava umas 4 horinhas, 5 horinhas, treinando os ratinhos, limpando a gaiolinha deles, calculando o pezinho deles, calculando a ingestão de ração, calculando a ingestão de água. E pra mim foi e fazendo os testes, nossa, tomei mordida de rato, dá vontade de matar ele, brincando, mas é. E no final acontece também, todo esse processo de você fazer, no caso a gente fazia guilhotina, chama atenção, aí você abre o rato inteiro, faz análise histológica de tecido, muito louco. Então 10 anos atrás. Essa parte de iniciação científica, assim, eu tive mais conhecimento, assim, já pro final da graduação, mas eu recomendo também, assim, fortemente. Eu tive a oportunidade de eu ser, né, o estudo, né, eu participei de um estudo na USP também, e foi bem isso que você falou, mas só que você, na parte já de você avaliando e eu como avaliado, eu fui para fazer um estudo de suplementação, e eu queria pelo menos entrar lá na USP para entender como que é um pouquinho, assim, sabe? Legal, né? Ter uma vivência, assim, mais de perto. E universidade. Foi sensacional. Para mim foi, assim, um grande conhecimento também. Foram 2 dias lá, fazendo um estudo com suplemento de betalanina. Aí foi coletado biópsia da minha perna e tanto que quando eu falei para os outros, falaram, nossa, você é doido, você vai estar ganhando quem em troca? Foi, meu, conhecimento pra mim. Velho. Quantos estão no estudo? Tipo, 40, eu sou um dos 40, mano. Você não tem ideia do quanto isso vale, né? Pra mim o conhecimento já... Paga tudo, paga, né? até a dor. Até a dor. Nossa, biópsia, pra quem não sabe, você vai tirar uma parte do seu músculo e normalmente vai ser um cânula que aí ele vai apertar e vai pegar uma partezinha dele, né? Dá uma dorzinha, tem um pontinho normalmente, né? Pra fechar. Eu tenho até vídeo do momento lá quando eu tava pensando, o músculo fisgando e... Hey, não tem como. Muito bom. Então fica incentivo aí também, galera, valorizem os pesquisadores, a gente está num momento de valorização da ciência, de um lado, né? E tem ainda muita gente que acredita que a ciência não é a melhor referência, mas valorizem os pesquisadores porque é muito trabalhoso e ao mesmo tempo a contribuição para a nossa sociedade é muito além do que quem não está lá dentro imagina, e às vezes muito além também do que quem está lá dentro imagina o quanto contribui com todos os bens para a nossa sociedade, né? O objetivo da ciência é trazer os melhores caminhos. E às vezes quando você tem um resultado não positivo, bom também, porque você já sabe que este caminho não é o melhor a ser seguido. Então isso é um ponto legal, né? Porque eu aprendi muito isso, que não tem estudo ruim. Se o estudo não deu resultado, de certa maneira, não no sentido metodológico, né? Aí você tem estudo ruim, que você não teve controles de variáveis. Mas em relação ao resultado, né? Porque a gente sempre espera, vou procurar, sei lá, sobre chá verde e ter benefício para câncer. Aí você vai achar que não tem associação. Pô, maravilha, você já tem uma informação de que este lado a gente não tem pontos favoráveis, né? E tá bom também, né? Então, e ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, na prática, é entender que é difícil a gente ter substâncias isoladas que por si gerem resultados expressivos e suficientes para prevenção ou performance por si, né? Você vai ter que ter uma série de variáveis controladas e na prática, velho, leve em consideração isso, porque às vezes a gente fica pensando no suplemento, vamos colocar a betalanina aqui, mas não esquece que houve um baita controle em relação à ingestão de calorias, prática de atividade física, estilo de vida. Foca nisso aqui, porque se a pessoa não fizer isso aqui, não vai ter ação da suplementação. E isso aqui é difícil pra caraca. O suplemento ela vai tirar de letra, mas faça com que ela consiga manter esse estilo de vida que está sendo utilizado como base do artigo, que ele tem um controle, né, para que você consiga dar a base para ter a potencialização, né?
Porque às vezes a gente... mas tal suplemento não está me dando resultado. Mas às vezes o que você vem fazendo sem o suplemento também não te traria nenhum resultado. Sim. Né? O suplemento, consequentemente, vai estar dentro desse bolo aí que não vai sair nada do jeito que você imaginaria. Exato. Muito bom. E isso vale para a parte do atendimento. A galera tem que ir para cima da mudança de comportamento. Eu não lembro qual que era o nome da fera, que era bom, desculpa até colocar assim, né? É só animação, mas era alguém que falou em 1973 que era associado à nutrição, que diz que nutricionista é agente de mudança de comportamento. Falei, nossa, olha só, 1973, olha a visão desse ser iluminado. Que nutricionista é agente de mudança de comportamentos. Nossa, é bem isso. E como é que você enxerga daqui a 3 anos? Não só você, mas a nutrição. Estamos na última, galera. Aproveitem aqui, reforço, se vocês estiverem curtindo, compartilhem esse vídeo, compartilhem esse conhecimento. E também, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. A gente vai fazer o possível aí para estar respondendo todo mundo e contribuindo. O objetivo é passar experiências e assim você também começar a associar as experiências que você tem, independente de em que momento você esteja, ok? E daqui 10 anos a gente vai ver esse vídeo novamente e vai curtir demais estar assistindo tudo que foi falado. Vamos lá, vamos começar não daqui 10, mas daqui 3 então. O que você acha? Assim, você consegue... Ou você fala, muito embaraçado na minha cabeça pensar daqui 3 anos, porque no mundo de hoje em dia 3 anos é muita coisa, sei lá. Você tem alguma visão daqui 3 anos em relação à nutrição? Pode ser sobre você, inserido, mas sobre a área também, vamos se dizer, né? Porque você já vai representar a área, vamos sempre, todo mundo defender a bandeira assim, né? Para que todo mundo se dê bem. Então, a luta é de todos, né? Então, a luta por liberação de exames de sangue, né? A luta pelo reconhecimento de forma geral. Sim. 3 anos, assim... Tem muita coisa para acontecer. Se for pensar em 3 anos atrás também, assim, com o avanço que teve de mídia digital, a nutrição teve um boom também, cresceu bastante. Eu acho que é isso aí, a nutrição só tende a crescer mais e devido ao momento que vivemos hoje, eu acho que também as pessoas já têm mais noção do quanto que a alimentação pode impactar assim de forma direta na vida das pessoas. É uma necessidade, né? Sim. Cuidar, não é nenhuma opção, né? Sim. Se for ver. Nutrição não é só questão de estética, pelo menos no meu ponto de vista, é saúde e a estética vem associada. Então dá pra você considerar uma pessoa obesa saudável? Polêmica, vai lá, você. Obesa e saudável. O que você acha? Você acha que assim, eu coloco que estética e saúde andam lado a lado, porque uma pessoa com baixo percentual de gordura e uma boa condição de massa muscular, ela é bonita de ser vista, porque a gente, por alguma questão, admira isso. É uma coisa que já vem da gente, se olhar para um físico com mais qualidade, já traz algum tipo de admiração. E aí, naturalmente, ela tende a ser. Claro que se este resultado estético foi adquirido com o uso de esteroide anabolizante, por exemplo, de forma indevida, aí a gente já está dentro de um contexto que é específico. Sim. Por que eu falo isso aí? Porque a gente tem que, às vezes, deixar mais claro que a obesidade é uma doença. Porque, às vezes, a doença, na minha visão, é vista como uma limitação. E a obesidade, ela traz limitação? Uma porrada, mas um pouco assintomática. Quem sente não fala, né? Que a pessoa está obesa, ela está com dificuldade de fazer alguma atividade no dia a dia dela, estender uma roupa. Só que são coisas que você não vê diretamente, né? Como uma outra limitação. E mais, se a gente não trazer a importância de controlar a alimentação em quem está obeso para emagrecer, para isso ser um fator preventivo e ser um fator fundamental para a qualidade de vida desse indivíduo, a gente às vezes deixa de ter uma oportunidade de, pelo menos nós, né, no meu ponto de vista como nutricionistas, eu acho que quem tem que falar mais sobre isso somos nós, né? Então a gente tem que dar as caras e uma opinião mais forte,
outras pessoas de outras áreas, elas podem achar diferente. Claro, eu que mando, se eu quiser ser assim, eu sou assim, e tudo bem, pode ser também, mas ainda assim me posiciono dizendo que não é bom para você, sabe? Sim, um pensamento que eu tenho sobre isso também, levando em consideração a obesidade e saúde. Assim, a pessoa ela pode estar bem assim, em quesito de exames bioquímicos e tudo mais, mas só que a pessoa tentar subir assim 3, 4 lances de escada, por exemplo, e chegar lá no topo ofegante, assim, já não conseguindo respirar, eu acho que isso daí pra mim já entra... Motivo suficiente, né? Ela pode estar bem em questão bioquímica, né, o seu corpo, assim, mas eu acho que a pessoa, quase certeza que a pessoa também não se sente bem, assim, né, psicologicamente, pensando em deixar de realizar determinada atividade, que querendo ou não, a obesidade ela também te dá muita limitação, você não consegue, né, fazer muitas atividades físicas e por aí vai. E ela por si, ela é risco para uma série de complicações. Você tem um risco de morte por qualquer causa maior, porque estamos falando da já muito bonitinha falada, obesidade é uma inflamação de baixo grau crônico, né? Já deve ter ouvido esse termo bastante, muito legal, que faz muito sentido. Tudo está inflamado, você não quer que encoste, porque está uma região que ela precisa de uma reparação, ela precisa de uma mudança de comportamento. E você tem uma inflamação crônica, você vai ter mais limitação física, cognitiva, mais estresse. Imagina, quando você está com um pouquinho de inflamação, você não vai estar na melhor condição para ter rendimento, seja lá no que você for fazer. O que mais? Tem mais algumas perguntinhas agora que surgindo na cabeça. Por exemplo, na graduação, você vê pessoas, ou os estudantes, se alimentarem super bem, ou ainda assim... Na minha época, eu levava uma marmita e era um peixinho fora d'água, eu achava uma loucura. Eu já me divertia na época, né? Que eu falava, mano, eles estão errados, eu tô certo e vambora. Mas a galera comendo uma série de besteiras, vamos dizer, né? Que eu não indico para os meus pacientes e, consequentemente, eu não consumo. Como é que tá o cenário hoje? Tá da mesma forma, na minha opinião. Mentira, velho. Assim, eu também... sou do time da marmita, então eu levava uma marmita e poucos levavam, dá pra contar assim em uma mão. E assim, é igual você falou, tem muita coisa que o pessoal consumia que eu particularmente não vejo assim o porquê indicar para uma pessoa. Boa. Mas é isso aí, aparentemente não mudou muita coisa não, então acho que tem a parte que está lá determinada assim, em seguir a sua alimentação e tal, regrado, mas tem também a outra porção de que vai lá, desce, come o que tiver lá e tá tudo certo. E quantidade de homens e mulheres? Na minha época, quando a primeira sala de aula tinha assim, umas 70 pessoas e uns 7 homens, e se formaram 2, contando comigo, e umas 20, 25 mulheres. Então assim, do começo para o final abaixou bastante todo mundo, mas desde o princípio pouquíssimos homens e 2 só finalizaram. E aí, como é que tá para você assim, a sua experiência? Esse é um ponto importante, porque logo nos primeiros semestres até a coordenadora falava, nossa, quanto homem tem aqui nessa sala. Que mudança, hein, velho? Quantos, assim, fala aí? Putz, mais assim, ou menos, proporção. O que você acha? Pelo menos uns 40%, assim. Caraca, 30% aproximadamente. E no final, ao decorrer da graduação, alguns vão desistindo, parando, mas assim, teve uma boa quantidade de profissionais homens assim, né, formados assim para... E pro lado esportivo, a grande maioria dos homens? Ou não? Nem tanto, mas assim, todos tinham um pequeno interesse. Uns em maior quantidade, assim, né, se interessavam mais como eu. Uhum. E outros gostavam, mas não na mesma intensidade. Às vezes não vai nem se tornar um nutricionista voltado para esporte, vai seguir outro caminho. E isso que é o legal, porque, como você citou, são 70 pessoas dentro de uma sala.
Você pode ver que a nutrição ela te pode traçar caminhos diferentes. Sim. E uns vão para o esporte, outros vão caminho de idoso, uns de doença, outros materno-infantil, que é alimentação infantil, né? Uhum. E vários caminhos distintos aí, isso que é o bacana, porque todo mundo com o mesmo conhecimento, mas buscando os horizontes diferentes. Agora vamos voltar para a parte de nutricionista e você fazendo o seu estágio. Conta um pouquinho dos outros estágios que você passou, diz aí alguma coisa marcante que ficou, e aí depois a gente finaliza falando sobre aqui. Lembrando que o objetivo é te motivar. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aí, fica à vontade, porque eu acho que experiências contam para cá. Não acho só. Do seu conhecimento, diz base científica também, que 30% é de conversa, para simplificar, de bate-papo de boteco. Então, o que eu quero dizer, você conversar com alguém, você aprende muito também. Então, você pegar, não é só propriamente você ler o paper, ficar se aprofundando nos artigos, o fazer curso já é uma certa comunicação, não direta, né? Mas é um pouco. Mas de conversar com alguém, você acaba adquirindo muito conhecimento que às vezes você não teria esse conhecimento nunca na vida, mas por uma conversa você adquiriu. Muito louco, né? Sim. Então, estou falando isso daí para a galera que está do outro lado, se motivar, pergunta, busque experiências, isso conta, né? Então, faça cursos, mas também busque estar próximo de conversas produtivas. Fala um pouquinho aí dos estágios que você passou, fala aí, o que você tirou, ou se não foi legal, fica à vontade. Bom, infelizmente, né, por causa da situação de hoje, né, de pandemia, parte dos meus estágios foram online, então estava assim, passei a graduação toda pensando ainda mais no finalzinho, falando, nossa, agora é hora de viver ali realmente um pouquinho de cada área proposta, né, pela universidade. Uhum. Mas aí, infelizmente veio a pandemia e boa parte do estágio foi online. Eu tive a oportunidade de estar dentro de hospital, presencialmente, né? Então foi assim, eu gostei da experiência, mas é algo que não quer dar sequência. Isso, que assim, que eu vejo que não me completaria, assim. E o que você fez lá? Conta pra galera. No hospital. Minha rotina de hospital foi... Eu chegava, eu pegava a sequência de quartos, né, de leitos, e eu passava visitando os pacientes. Fazia análise, assim, né, pele, olhos, cabelo, boca, para ver como estava, porque essa análise física, né, você consegue ver como que o paciente está reagindo com o planejamento proposto pela nutricionista do local, né. Então, se o paciente está com o olho mais amarelado, né, ele pode... Se ele está com a barriga mais estufada, se não está conseguindo ir no banheiro, então tudo isso tem que ser avaliado e relatado para a nutricionista, que a alimentação influencia diretamente nisso. Você chegou a pegar algum caso de alteração? Você falou, esse aqui está com um sinal claro, notei aqui, levei para nutricionista e houve uma mudança de intervenção alimentar, de dietoterapia, ou... Todos que você passou lá, basicamente, estavam dentro dos conformes? Não, tinha bastante gente que estava com constipação, né, sem ir ao banheiro, né, em questão de fezes. E isso tem que ser relatado pro nutricionista do local, porque aí tem que... Fazer uma vitamininha com ameixa, aveia, até hoje, né, e mamão. Muito bom. Aquela estimulada. Mas ajuda mesmo, tô brincando, mas é uma ótima terapia. Sim. E era basicamente isso, minha rotina do hospital. Fiquei 3 semanas apenas no hospital. E você percebeu que, pelo menos na minha época, quem prescreve é o médico e o nutricionista só dá sequência em relação ou não? O médico que direcionava, qual tipo de... Com a experiência que eu tive, o médico ele fazia sugestão dietética. Por exemplo, com uma dieta mais laxativa, por exemplo, entrando nesse quesito.
Aí o nutricionista ia lá e avaliava o caso também, se fosse... Dava sequência. Se fosse da conduta dele, assim, de realmente fazer aquele tipo de dieta, e ele dava continuidade e fazia. Boa. As experiências que eu tive eram algo mais automatizado, meio que você seguia já o que era proposto e você tinha um papel quase de uma enfermagem ali, sabe? Você não tinha um papel tão clínico dentro das experiências que eu tive. Você não chegou a ir pra cozinha de hospital? Cozinha não, só pra não falar que eu não fui, um dia eu passei assim só pra conhecer, ali é o estoque, que é onde eles preparam, mas coisa rápida. Boa. E foi a única experiência presencial que acabou tendo nesse período? Sim, por enquanto foi, e teve a experiência da clínica, né, dentro da faculdade. E aí, o que você pode contar? Mais uma vez entrando no momento da pandemia, porque foi agora bem no pior estágio, né, do agravamento da pandemia, mas então funciona assim, você liga, você marca um horário com o nutricionista para passar, o atendimento é gratuito. Que legal, atendimento ao público. Exato, e até eu mesmo não sabia dessa funcionalidade, dessa oportunidade que eles davam lá. E você liga, marca, mas só que, assim, todos os dias tinham pacientes, mas devido à pandemia eu acho que eles ficavam um pouco inseguros e acabavam que não ia. Entendi. Aí acabamos fazendo atendimento com outros estagiários de outro curso, no caso o curso de enfermagem. Entendi. E assim, você vê que enfermagem também enfermagem e nutrição, ambos são da área da saúde, né? Mas a alimentação assim também do pessoal da enfermagem foi uma coisa que você via e falava, caramba, tá faltando, né? Precisa de realmente um acompanhamento. Galera, esse pessoal que principalmente nesse momento está na linha de frente, né? Ou seja, são profissionais associados à área da saúde essenciais, né? Que são mais ainda do que propriamente os nutricionistas. Eles precisam ter muito cuidado em relação aos equipamentos de proteção individual. Então, toda hora que você tira seu equipamento para comer, é um baita trabalho também para recolocar, e você não tem normalmente muito tempo para isso, porque sempre tem coisa para fazer. Imagina, você trabalhando dentro da enfermagem de hospital, toda hora, de certa maneira, um imprevisto pode estar acontecendo, ou mesmo trabalhos de visitação e etc. Então, é uma população que eu também acabo pegando aqui no consultório, além de médicos também, que são plantonistas e etc. Estudem também sobre isso. Esse é o ponto, para não ficar prolongando tanto aqui, porque tem direcionamentos específicos para esse público, quais são as expectativas de alterações fisiológicas e como você deve conduzir. E faça de acordo com aquilo que é a realidade daquele paciente. Então, você vai às vezes montar um planejamento que pegue o plantão, avalie o que ele pode comer no plantão, né? Avalie as facilidades que ele terá já para se alimentar lá e usufrua disso. Sempre tem fruta à disposição lá na salinha de espera para os médicos, né? Sempre tem jantar, mas o jantar é arroz e feijão e blá blá, maravilha, coisas assim. Então, isso para a parte prática. Se você for muito raso, o paciente vai ter dificuldade de conseguir ajustar as orientações alimentares. Então você tem que gerar este trabalho de facilitação, levando em consideração as mudanças de turnos que podem existir. E para você se sentir mais capacitado, procure artigos associados, que você irá encontrar mais referências das possíveis complicações. E é mal barato, porque normalmente você tendo conhecimento, você conversando com o paciente, você fala, caraca, realmente, isso é esperado e você tem mesmo. E aí volta para a parte psicológica rapidamente, só para falar também que esse desgaste, o nutricionista, como trabalha com comportamento, tem que buscar entender, né? Então muitas vezes a gente acaba se adaptando muito à necessidade do paciente, e aí eu posso falar de você colocar coisas práticas e coisas repetitivas e coisas com maior volume no momento que para comer e menos vezes ao dia ou não, enfim, cada paciente você vai ter que criar uma adaptação, e estes que têm mudanças de turno você vai precisar prescrever mais de uma dieta
fica essa dica, assim, faça o melhor para facilitar com que ele faça o melhor também, você entende? E aí, os dois fazendo o seu melhor, o resultado vem. Ei, que maravilha! O que mais? Tem mais alguma coisa que você queria falar, que a gente não questionou? Eu acho que, né, eu sempre gosto de umas polêmicazinhas, mas não falamos tanto de outras possíveis. Deixem aí nos comentários, outro momento a gente pode fazer também, se vocês têm alguma dúvida. Sei lá, por exemplo, você que ainda não está atuando, o que você ouve falar sobre atender em convênio e atender particular? Você tem um incentivo, já tem também a informação de quanto você ganharia, por exemplo, atendendo em convênio? Conhece alguém que vê vantagem nisso? Não tenho, assim, eu tive experiência pessoal com convênio, e desde então eu via que era um atendimento bem, dizemos que fraco, assim, né, perto do que a nutrição pode te proporcionar. E foi uma consulta de, assim, no máximo 10 minutos, e 10 minutos você perde num bate-papo, assim, né, conhecendo mais o seu paciente, e ainda seria pouquíssimo, né? Concordo. E sempre eu ouvi falar, assim, que a valorização do profissional dentro do convênio é inexistente, vamos colocar. Existe, tanto que eu não cheguei a ter interesse em procurar quanto que de fato receberia, né? Porque, assim, não é uma realidade que eu quero pra mim. Boa. Ainda mais, assim, o tanto que eu me doei, assim, pra aprender, eu acho que... Se ser algo muito simplista, você fala, pô... você merece um pouco mais pelo todo o esforço que você se dedicou aí, você investiu em você mesmo. E se for pra mim fazer um atendimento de 10 minutos, eu prefiro não fazer, né? Melhor você fazer um atendimento que realmente você sabe que vai mudar a vida da pessoa, do que você fazer um atendimento de 10 minutos só porque está no protocolo do convênio, por exemplo. E fala aí, agora finaliza. Esse é o último estágio ou tem mais um? Tem mais. Tem mais de um ainda? Eu ainda passo por, como você citou, a cozinha, né? Eu ainda vou para a cozinha, e tem a parte de saúde pública. Que legal. Conta aí agora, por coincidência, a gente está colocando como último dia de estágio, né? Que foi um estágio rápido, vamos dizer. Mas fala aí, finaliza, traz seu aprendizado, depois eu também concluo. E agradecer também, deixe seus agradecimentos no final para a galera que está aí, porque, cada pessoa que acompanha o que a gente está falando, é muito gostoso você ter alguém que está vendo verdade naquilo que você está dizendo, você entende? Então, se tiver uma pessoa acompanhando aí, essa uma pessoa conseguir ter um futuro mais positivo, é isso, tamo junto. O objetivo é mais do que ser conhecido, é ser reconhecido por quem conhece, sabe? Sim. Ah. Aqui pra mim foi um período de grande aprendizado, né? Infelizmente foi um período curto, porém de muito aprendizado. Quando você chega aqui e você fala, agora eu vou conhecer realmente o que eu quero viver. E você chega com uma insegurança, né? Um frio na barriga. Todo paciente que vai entrar, você fala, e aí, será que eu vou dar conta se fosse eu sozinho, né, atuando? Será que tudo que eu aprendi eu vou conseguir colocar em prática? Mas aí quando vai, assim, acontecendo o atendimento, você vê que sim, você tem a capacidade para estar conduzindo aquele atendimento, né, e proporcionando o melhor para o seu paciente. E em relação, assim, a motivar as pessoas, você mesmo citou, né, que foi com 22 anos, 23 anos que eu resolvi aí iniciar a nutrição. E assim, para você que acha que já passou o tempo, eu acho que não existe essa de passar o tempo. Você pode ter 50 anos, 40 anos, independente da sua idade. Se você quer, você corre e vai atrás, que você consegue fazer acontecer. Espero que quem esteja assistindo se motive de alguma forma. Às vezes, para mim é uma história, assim, a minha história é bem simples, mas às vezes pode ter muitas pessoas que se identifiquem e consiga tirar alguma coisa de aprendizado, de motivação
E isso seria bastante gratificante, assim, de você poder motivar alguma pessoa. Acho que isso daí é a melhor coisa. E fale, como é que você imaginava que era o atendimento, assim, e logo no primeiro, ou no segundo, no terceiro, que você acompanhou, algo te chamou mais a atenção do que você tinha de expectativa, ou né? Como é que fez, que te vibrou quando você começou a acompanhar o atendimento, quando você viu toda a maneira com que eu realizo, né? Porque acredito que cada profissional tenha uma forma de abordagem. E aí, como é que foi para você ver tudo acontecendo ali? Como é que isso foi sendo digerido por você, né? É interessante saber. O legal é que, assim, durante a conversa que você vai tendo com o paciente, você está prestando atenção no que o paciente está falando, mas a cabeça tá virando aqui, assim, todos os pontos se encaixando com o que você vem aprendido com a literatura, e agora é hora de você colocar em prática. O meu medo antes, assim, né, era na hora de se colocar em prática, porque o conhecimento de base a gente tem, né, a teoria, aí o medo vinha na hora da prática. Parecia que eu não ia conseguir transformar aquele bate-papo ali, aquela consulta de 1 hora em um atendimento, assim, não sei se deu para entender. E você indicaria minha consulta? Sensacional, né? Depois de ter acompanhado. Sinceramente, o que você acha? Você faria algo parecido se for quando você começar a atuar? Ou você, assim, né, já tem alguns pontos que você fala, olha, isso aqui eu já faria um pouco diferente, porque para mim, por exemplo, a antropometria, quem sabe, não propriamente, vamos dizer, se você tivesse os 2 equipamentos à disposição, né, porque tem tudo isso da possibilidade de investimento, mas fala um pouquinho mais, põe as críticas construtivas ou as coisas que você fala, nossa, se fosse assim comigo, eu me sentiria bem com esse tipo de serviço prestado. Sim, foi pelo que eu acompanhei nesse período, assim, é um atendimento que eu gostaria de receber, então eu super indico. A questão da antropometria é uma coisa assim que, como eu falei anteriormente, é uma coisa que eu gosto demais, então é uma coisa que, se possível, eu implementaria no atendimento, porque eu gosto de fazer, de analisar mais detalhadamente assim, cada corpo que a gente vai estar analisando ali, né? E em questão para você fazer uma comparação, para mim eu acho que é mais gostoso assim de você fazer o atendimento com a antropometria. Boa. E a única sugestão seria essa, mas assim, como você tem o seu equipamento também, como você falou, que realmente assim, para quem está iniciando fica fora da realidade, mas é um ótimo equipamento que dá para fazer um bom atendimento, sem dúvidas, que é o que você vem fazendo, né? E vamos lá, para finalizar mesmo, para não ficar muito prolongado, mas eu quero saber, entregar a dieta na hora ou não, dentro das suas vivências, tanto de cursos quanto a prática comigo, basicamente, eu acredito, ou lá quando você fez na faculdade, vocês entregavam as orientações na hora já? Não. Também não? Pensando no atendimento da faculdade, eram prescritas algumas metas apenas e, assim, sugestões. Adição de algum tipo de coisa, que cada caso é um caso, né? Mas, assim, para reduzir, por exemplo, o refrigerante, por exemplo. Só orientação nutricional, né? Isso. Não prescrição. Mais orientação. Vai lá, responde aí. Entregar dieta na hora ou não, colocando sua visão por enquanto, né? Isso pode ser modificado com decorrência aí do tempo. Sim. Seria um mundo perfeito, eu acho, para mim, assim, né? Você já, além de você não estar levando mais trabalho para casa, e o seu paciente, eu acho que ele gostaria também de receber a dieta na hora, mas assim, eu não consigo visualizar um atendimento, porque eu prefiro dar muito mais atenção ao que ele está falando e entregar o planejamento, não sei, 3 dias após a consulta. Não sei se isso faria tanta diferença de entregar na hora ou 3 dias após, mas eu prefiro prestar mais atenção no que está sendo acontecido no momento, porque eu particularmente eu não consigo ir montando o planejamento do paciente e prestar atenção realmente no que ele está falando. Então eu prefiro
aquele tempo que eu estou ali frente a frente, eu prefiro me doar 100% a ele. E depois com tudo na cabeça, e que cada detalhe faz a diferença na hora de você prescrever um planejamento para que seja possível de ser realizado, né, a longo prazo. E eu acho que é isso daí que importa, é o paciente conseguir realizar. Boa. Não, e o papo é bem... É isso aí, meu posicionamento é bastante parte disso, e é um papo bastante profundo. Se a gente for colocar tudo dentro do que deve ser falado, em outro momento a gente explora mais essa discussão de entregar na hora ou não, porque é um tema que precisa ser mais abordado, porque não existe uma verdade única, né? Mas existem raciocínios que podem ser ali colocados, né? E aí cada um vai digerir e utilizar da maneira com que desejar. Só quero deixar um parênteses quanto a esse tema, de que quem diz que entregar na hora é bom para o paciente já sair motivado e ir comprar, não entende nada em relação ao atendimento, porque a motivação do paciente ela não pode ser aguda. A motivação tem que ser algo por ter aceitado que as modificações que são necessárias serão realizadas por um tempo sustentado. Então, para o meu paciente, se ele sair daqui motivado, ele vai continuar motivado até o próximo atendimento no mínimo. Esse é o ponto-chave. Eu não preciso que ele saia daqui já com uma dieta na mão para ir no supermercado comprar, mas passe 2, 3 dias, comece a se questionar por que está comendo isso, deixando de comer aquilo, e comece a já por não entender que tudo que você está familiarizado, você se sente mais à vontade e fica mais fácil de ser um hábito. Tudo que você não sabe, a tendência é que você uma hora se perca de alguma maneira, e aí você não sabendo, você não vai ter condição de resolução. Então, atendimento é o momento mais importante que você vai ter com o seu paciente para você gerar, se assim você quiser realmente, a transformação em quem está do outro lado. E vou deixar isso um pouco no ar, e também quero dizer que hoje eu não preciso divulgar meu atendimento, já faz há muito tempo que eu não preciso divulgar meu atendimento, porque tem muita gente que às vezes passou há 7 anos atrás comigo, 8 anos, 6 anos, 2, ou que passa há 4 anos seguidos, 5 anos seguidos, e acaba voltando, porque eu sempre fiz isso, desde o começo da minha graduação. Então, consequentemente, eu deixei muitas boas marcas em muita gente, e faça isso também. Enfim, eu acho que às vezes você acha que você vai ganhar tempo no atendimento, mas essa pessoa pode ser que não volte se ela encontrar um outro profissional que ela goste mais da forma com que é realizada, e ela não vai te indicar. E não tem melhor forma de você aumentar o volume de agendamentos com indicações do boca a boca. Isso é o ponto-chave, que é aquele que fala, ó, vai tranquilo, que não tem erro. Investimento, a pessoa não quer saber o quanto ela vai gastar, de certa maneira, ela quer você naquele momento. Então, fica essas dicas aí. Muito bom, galera. A gente tem atendimentos aqui ainda hoje. Hoje é um sabadão de atendimentos, e a ideia era tentar expor um pouquinho da nossa vivência aqui e trazer assuntos que possivelmente são aí dúvidas de muitos, e a opinião de quem está de um lado no momento, e que eu já estive muito do lado do estagiário, e nossa, quanto aprendizado. Não contei tantas das minhas experiências, mas muito aprendizado. Eu trabalhei muito de graça e trabalho ainda para muitas vezes ter como retorno a oportunidade, seja de estar próximo, seja de estar aprendendo, seja de estar ajudando sem ter nada em troca, de certa maneira. Então, tudo que você faz, tente, para você se motivar a estudar, uma dica que eu faço comigo assim, o conhecimento me faz vibrar, né? Eu digo que o conhecimento é liberdade, então eu não vou, vamos dizer, na onda do que é falado, porque eu vou buscar, de certa maneira, uma informação que me traga uma sensação de conforto, que eu falo, agora eu sei sobre aquilo. Então, tente estar sempre se motivando a buscar sentido, né, em todas as condutas que você for fazer, e aí não deixe de estudar a todo momento, porque acho que é isso que vai te libertar, te dar segurança e possibilidade de se tornar o que você desejar, e muitas vezes permita-se a fazer sem você
muita gente às vezes quer já o retorno logo de cara, né? E eu tô aí há 10 anos, pelo menos, trabalhando todos os dias, em todos os aspectos, todos os dias. Se tiveram uma semana somada sem trabalho, deve ter tido, em 10 anos, uns 15 dias aí que eu não fiz nada em relação ao trabalho, é pouquíssimo. E outros profissionais que estão em destaque fazem o mesmo que eu faço. Esse é o ponto que eu coloco para você. Se você olhar outros profissionais que você possa admirar, né, seja lá... É que também tem a parte da mídia, às vezes do nada surge alguém que explode, consegue muita repercussão, mas a grande maioria está lá plantando, sempre. Colhe bastante, mas não deixa de plantar. Então, se você está estudando muito por 6 meses, é só o começo. Se você está estudando muito por 4 anos, também é um pré-requisito, né, para você se tornar um profissional. E aí você não vai poder parar de estudar porque as coisas mudam a todo momento, né? Então, enfim, muita coisa vem surgindo e a gente precisa estar acompanhando isso, né? Sim. Aí... Como eu disse em uma das nossas conversas, a nutrição é uma ciência de verdade transitórias, né? Hoje é verdade, amanhã às vezes. Por isso que é sempre bom estar estudando, se atualizando e para sempre poder estar proporcionando melhor aí, atualizado sempre. Só aí, galera, dando sequência Sabadão de atendimento, obrigado por todos que ficaram. Se puderem, compartilhem, ajudem. Se você lembrou de alguém, mande esse vídeo, esse áudio, para essa pessoa poder também ouvir esse bate-papo. E se você quiser que esse bate-papo não acabe aqui, deixe nos comentários que a gente vai dar sequência em tudo isso. Boa. Fechou? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu.